Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. A morte da artista Preta Gil, aos 50 anos de idade, deixou muitos brasileiros em luto. O jeito extrovertido e contagiante da artista fez com que ela conquistasse muitos amigos e fãs. A cantora morreu em consequência de um câncer de intestino, que é o segundo tipo mais comum entre homens e mulheres. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coloproctologista e professor da Universidade de Brasília, Dr. Luiz Lobato. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? Que tristeza, realmente, né? Assim, deixou, como a gente falou aqui, um país em luto, uma artista, uma pessoa tão jovem, tá? E de repente morrer em consequência dessa doença. E são 45 mil casos por ano no Brasil. Quer dizer, é uma doença que a gente precisa falar sobre ela, né? A gente precisa falar, especialmente porque é uma doença potencialmente evitável se os exames de prevenção forem feitos. E é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens e mulheres. Quais são os principais sintomas do câncer? Existem sintomas que são clássicos, que a gente sabe, sangue nas fezes, o intestino quando ele começa a ficar mais preso, as fezes mais fininhas, até a Preta, na entrevista dela, ela falou isso várias vezes, mas tem alguns outros que são mais escondidos, assim, silenciosos. Por exemplo, o cansaço, a perda de peso, porque o cansaço pode ser por uma anemia, a perda de peso muitas vezes ela é celebrada, mas na verdade ela é um problema. Então, esses são pontos que merecem consideração. E a gente está falando aqui da Preta Gil, né? Tem até umas imagens dela aí, porque ela descobriu o câncer, se eu não me engano, há 3 anos atrás, né? Fez o tratamento e, enfim, não ficou curada, mas é um termo que usa de... Estava no período de remissão, que fala, Bom, depende, assim, eu não consigo te falar especificamente sobre o caso dela. Tá. Existe um período que é entre o tratamento e até o momento da alta, em que a gente faz uma vigilância. Então, a pessoa faz vários exames. Certo. Este é um período. Quando a gente fala de remissão, aí é uma coisa um pouquinho diferente. É que você fez o tratamento, a doença sumiu, ela está desaparecida, esse é o período de remissão. Perfeito. Então, acho que quando ela estava, enfim, ela deu muitas entrevistas e ela foi muito didática, né? Porque, assim, existem muitos tabus que a gente não quer falar e tal, e é extremamente importante falar isso. No caso dela, como você falou, tem vários sintomas. No caso dela, ela estava há vários dias, segundo ela, sem ir ao banheiro, não é normal, né? E aí ela falou também, enfim, que ela até falou, é muito importante a gente olhar para as nossas fezes, né? Porque elas significam e representam muito. E segundo ela, o que acontece com a maioria das pessoas, né? Às vezes você está vendo que alguma coisa não está legal no seu organismo, não tá de uma forma como comumente costuma estar, e você não busca a ajuda imediata, né? A importância de você fazer esse diagnóstico precoce, qual é nesse tipo de câncer? Renata, quando o diagnóstico é precoce, a maioria das pessoas é tratada com intenção curativa. As taxas de cura com diagnóstico precoce são muito altas, muitas vezes superando 90%, dependendo do estágio em que você encontra o problema. Eu acho que uma coisa que a gente pode entender e pensar é que você, eu, quem está nos assistindo aqui, todo mundo faz cocô igual. Sim, isso. Todo mundo pode simplesmente observar. Sim. E esse é um detalhe muito importante, porque existe hoje em dia uma coisa que é uma moda, que é colocar o bendito vaso sanitário preto. Eu acho aquilo ali uma coisa horrível. Eu já vi pacientes que eu atendi que estavam sangrando, não perceberam que estavam sangrando por causa da cor do vaso sanitário. Nossa, olha isso. Então, vaso sanitário a gente coloca branco em casa, a gente não põe preto. Pode ser bonito, mas não é bacana para colocar. Não é. É exatamente isso. A gente tem que estar atento ao nosso corpo e ao nosso organismo. E como é que se faz o diagnóstico desse tipo de câncer? O diagnóstico é feito pela colonoscopia. Muitas vezes o exame clínico do paciente já coloca bastante suspeita. A gente comentou até um pouquinho atrás, eu atendi um paciente recentemente em que na hora que eu palpei o abdômen eu senti uma massa e isso que que disparou um gatilho para que todos os exames forem feitos, né? Mas o exame clássico é uma colonoscopia, onde você consegue ver a lesão e fazer biópsia dela. A gente está falando aqui de diagnóstico, não de prevenção. Sim. Inclusive, a colonoscopia, eu já fiz, tem muita gente que não sabe, né? E fala, não quero fazer isso, não vou fazer. É um exame
muito rápido. Na verdade, eles te dão um sedativo, então você não vê nada. A única coisa que é um pouco chatinha, mas, enfim, nem se compara com a importância do exame, que é o pré. Mas, enfim, é um exame extremamente tranquilo. E o único problema também, como a gente sempre reforça aqui, é que, infelizmente, doutor, você que, inclusive, é da Universidade de Brasília, a gente sabe que na saúde pública nem sempre a gente consegue realizar os exames com a rapidez que a gente precisa ou deveria, né? Existem duas formas de fazer prevenção do câncer de intestino. A forma ideal é com a colonoscopia. Mas existe uma outra forma também, que é a realização da pesquisa de sangue oculto nas fezes todos os anos. E caso esse exame venha positivo, aí sim você faz a colonoscopia. Mas tem um conceito que ele tem que ficar muito claro para quem está nos ouvindo aqui. Para a gente fazer um exame de prevenção, a gente tem que estar assintomático, a gente não tem que ter problema nenhum. Então, se você tem dor na barriga, se você está emagrecendo, se você está sangrando, isso não é mais um exame de prevenção. O exame é para buscar a causa do seu sintoma. E aí, aquele critério de idade, ele não existe. Se a pessoa tem 36 anos e está tendo um sangramento nas fezes, por exemplo, ela tem que fazer exame para tentar entender por que ela tem esse sangramento nas fezes, independentemente da idade dela. Ela não tem que esperar até a idade de fazer o exame. E esse é um equívoco que a gente vê na população e é um equívoco que pode levar a consequências graves. E durante a colonoscopia, o que o médico consegue enxergar? Então, quando a gente está fazendo um exame de prevenção, qual que é o intuito da colonoscopia? É achar os pólipos, que são como se fossem umas pequenas verruguinhas que acontecem dentro do intestino. Em mais ou menos assim, uns 25% da população, se ela fizer o exame, ela vai encontrar. E esses pólipos potencialmente podem crescer e virar um tumor. Como a gente quer achar eles com 2 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, a gente acha e tira eles. Ou seja, a prevenção do câncer de intestino, ao contrário do que ocorre com a grande maioria dos outros tumores, ela tem como intuito evitar que a pessoa desenvolva o câncer. Sim, é bem diferente dos outros tipos de câncer mesmo. E quais são os fatores externos que podem levar a esse tipo de câncer? Aí tem vários, mas não tem nenhum claramente assim, né, tão estabelecido. Mas, por exemplo, coisas que são bem claras. História familiar. Eu tenho um parente de primeiro grau que teve câncer de intestino. Isso me coloca num risco maior para câncer de intestino. Tanto é que quem tem um pai ou a mãe que tem câncer de intestino, por exemplo, essa pessoa deve olhar com qual idade o parente teve câncer. E ela vai fazer o primeiro exame dela aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do parente, o que vier primeiro. Então, por exemplo, existe uma pessoa que o pai teve câncer aos 60 anos. Ela vai fazer aos 40 anos o exame de prevenção. Existe uma outra que a mãe teve um tumor aos 42, ela já vai fazer com 32. Outro fator, existem doenças inflamatórias do intestino que aumentam o risco, mas tirando esses especificamente, aí vem coisas dos nossos hábitos de vida. Alimentos processados, tem um estudo mostrando sobre carne vermelha, que o excesso de ingesta de carne vermelha é ruim. Existem outras coisas que são pontos positivos. Por exemplo, a prática de exercício físico, que ela já tem alguns estudos que mostram que ela ajuda não só na prevenção, como ela também é importante durante o tratamento do câncer. Interessantíssimo. E assim, hoje a gente vive numa sociedade em que tudo é tão rápido, você não tem tempo nem para comer, para almoçar, enfim. E aí termina que a gente termina consumindo muitos alimentos que não são naturais, né? Que são os processados. E então aí fica, entre outros alertas, esse alerta que você falou, porque às vezes já vira um costume, vira uma banalidade você ter esse tipo de alimentação. Não, vira e às vezes a gente até esquece. Eu já tive paciente que falou para mim assim, eu já não sei mais o que é natural, o que é processado. Eu tenho uma dica ótima. Falei, pega o alimento e mostra para sua avó. E pergunta para ela, se ela achar que é um alimento normal, você pode comer. Porque eu duvido que ela vai achar que uma salsicha é um alimento normal. É verdade, é verdade. É isso. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o câncer que levou à morte a artista Preta Gil. O nosso entrevistado é o proctologista e cirurgião Dr. Luiz Lobato. Doutor, um fato que chamou muita atenção também é a Preta Gil ter morrido aos 50 anos de idade, muito jovem. A minha pergunta é, esse tumor é um tumor que evolui rápido? O tumor, na verdade, se você for pensar, a história do câncer de intestino, entre sair do tecido normal até virar câncer, demora. Tanto é que quando a gente faz o exame de prevenção, se ele estiver normal, você pode repetir a cada 5 anos. Então, dá tempo da gente pegar. A questão, é claro, lógico que varia a biologia tumoral, né, o tanto que é mais agressivo de uma pessoa para outra, mas como regra geral, ele não está entre os tumores que crescem mais rápido, não. Certo. E no caso dela, ela teve metástase, né? Que é quando se alastra, né? Estou falando aqui de uma forma leiga, mas se eu estiver falando errado, você me corrija. Existem alguns tipos de tumores que têm uma propensão, que têm uma facilidade maior para que haja a metástase, ou seja, alcance outros órgãos? Existem tumores que são mais agressivos, não necessariamente de intestino, de outros órgãos, por exemplo, em que você tem mais metástase, né? Metástase, na verdade, é o quê? O tumor ele surge porque as células começam a dividir de uma maneira desorganizada. Sim. E em algum momento ocorre alguma mutação, o DNA dela muda, e aí ela vai crescendo mesmo e começa a invadir o tecido no qual ela está. Em algum momento, uma célulazinha dessa pode desgarrar, entrar num vaso sanguíneo e vai andando, até a hora que ela para num órgão, como o fígado, por exemplo, e ali ela começa a crescer. Esse é mais ou menos o conceito de metástase. Perfeito. Qual é o tratamento, uma vez diagnosticado, e a gente está falando aqui da importância do diagnóstico, da importância da pessoa se cuidar, procurar um médico, procurar um especialista. Uma vez diagnosticado, quais são os tratamentos? O tratamento do câncer de intestino, ele é o que a gente chama de multimodal. Você tem várias opções de tratamento de acordo com o estágio que a doença está e a localização. Mais especificamente, quando ele está lá no reto, está lá embaixo, você pode muitas vezes fazer radioterapia, você pode fazer quimioterapia, você pode fazer cirurgia. Quando ele está localizado mais dentro do abdômen, aí a gente não usa radioterapia, não. O tratamento curativo é cirúrgico e às vezes você precisa complementar com uma quimioterapia. E as chances de cura vai depender do quão avançada está a doença, e aí entra no fator que a gente falou da importância do diagnóstico precoce. Isso sem dúvida nenhuma. Se você pega a doença no começo, você tem aí taxas de cura de mais de 90%. Então, é fundamental que a gente consiga, na verdade, o ideal é que a gente conseguisse achar a doença no exame de prevenção. Porque ela está tão no início que ela nem ia ter dado sintoma ainda. Que são os pólipos? Os pólipos, os pólipos seriam a melhor coisa do mundo, mas é um tumor pequeno, inicial. O ideal é isso, porque quando a pessoa tem sintoma, a probabilidade de que a doença seja um pouquinho maior, e já tenha disseminado um pouco mais, é bem mais, né? Sim. E aí, sempre que a gente conversa com algum médico aqui, a gente está levando essa informação para a população, a gente sabe que, infelizmente, os homens, eles não se cuidam tanto quanto deveriam. A mulher já tem aquela cultura, né, de ir no ginecologista, fazer um exame uma vez por ano, para ver como é que está. Então, aí entra a importância exatamente disso que você está falando, né, de pelo menos uma vez ao ano você fazer exames simples e exames básicos para você saber como é que está a sua saúde. Você sabe que tem uma frase que eu já ouvi no consultório algumas vezes. Quando a pessoa chega para atender, uma das coisas que eu pergunto é: você tem algum problema de saúde? A pessoa fala não. Aí eu pergunto: não tem ou não sei se tem? Em geral, quando é um homem, ele fica meio desse jeito. Eu falo: quando é que foi a última vez que você foi no médico? E a resposta vem: foi no meu pediatra. Nossa! Isso é muito comum. Senhora. Nas mulheres, realmente, elas têm uma tendência a fazer muito mais exame de prevenção, principalmente com o ginecologista. Infelizmente, eu não vejo isso acontecendo com câncer de mama, o que devia acontecer muito mais. Não é infrequente eu ter alguma paciente que eu pergunto se está fazendo a prevenção com mamografia, ela falar que está. Assim, às vezes acontece de não estar. Mas a gente tem que começar a entender que vacina, prevenção de câncer e prevenção de doença do coração
São 3 elementos que vão fazer com que a sua vida seja muito boa por muito tempo. Vacina, prevenção de câncer e prevenção de doença do coração. Perfeito. Quando a gente está falando de câncer de intestino, a gente está falando de uma doença que pode atingir, como é que eu posso explicar? Porque o intestino ele é muito grande, né? Então, locais diferentes, por exemplo, pode atingir o reto, como você falou, e pode atingir quais os outros locais ali? A gente está falando de quê? Quando Então, a gente quando a gente está falando de câncer de intestino, tem um detalhe importante, é câncer de intestino grosso, que é a menor parte do intestino. O intestino delgado, que é o intestino fino, que é onde acontece a nossa digestão e que tem metros de comprimento, é muito raro de você ter um câncer ali. Tanto é que o nome utilizado é câncer coloretal. Sim. Né? De grosso modo, a gente vai dividir ele entre o cólon e o reto. O reto é a partezinha, na pontinha dele, onde ficam acumuladas as fezes, é como se fosse um reservatório. Então, a gente consegue dividir desse jeito. Perfeito. Uma vez diagnosticada, enfim, a pessoa que tem esse diagnóstico da doença, a gente sabe, inclusive, que muitas pessoas evitam ir ao médico, evitam fazer exames. Enfim, é ignorância no sentido de ignorar mesmo, estou falando assim, exatamente com medo de receber essa notícia. Isso é uma verdade mesmo. E assim, toda vez que alguém fala comigo, aquela frase, quem procura acha. E é verdade, quem procura acha, mas quem procura não cria. Sim. O exame, ele não vai criar algo de propósito só porque você procurou, ele vai só identificar algo que está ali. E tudo é uma questão de como que você vê a coisa. Você pode ver desse jeito, ai meu Deus, eu não quero nem saber, ou eu posso me esforçar, eu vou achar a coisa cedo, eu vou tratar, e eu vou estar com a minha família no final do ano, no Natal, e por muitos natais. Entendeu? A gente não pode esquecer qual que é o nosso foco. Nosso foco é viver bem e por mais tempo possível. Então, a gente tem que fazer os exames de prevenção mesmo. Com certeza. E aí, falando um pouco da questão da Preta Gil, por que a gente está trazendo? Porque houve uma comoção muito grande, né? Uma comoção muito grande. E como eu disse, ela, quando estava relativamente bem, ela ia, dava entrevistas e falava. Então, é o nosso papel aqui mesmo, ainda que seja redundante, falar da importância da pessoa perceber o próprio corpo, mas aí entra uma questão muito importante que você falou, que o ideal é quando você descobrir quando você ainda não tem nem os sintomas, né? Então, ou seja, a importância realmente de estar indo procurar e evitar os fatores externos. Geneticamente falando, existe, você falou aí da questão familiar, mas geneticamente falando, então, existe essa ligação direta? Existe às vezes muito claramente, mas aí são síndromes muito específicas. Então a pessoa vai, faz um teste, ela percebe lá que o DNA dela, que é o nosso código, que identifica a gente, cria todas as nossas células, às vezes ela tem um defeitozinho em um dos genes. E quando acontece isso, aí sim pode provocar um tipo de tumor. Vou ser bem mais específico. Existe um gene no nosso DNA, que o nomezinho dele é APC. Se a pessoa tiver uma alteração nesse gene, 100% dos casos vão ter um câncer de intestino aos 40 anos, até os 40 anos. Tanto é que a gente faz cirurgia profilática de remover o intestino antes disso. Isso acontece também para alguns tipos de câncer de mama. Sim. Tá? Mas isso é uma parcela muito pequena do total de cânceres que a gente tem. A maioria absoluta é do tipo esporádico, ou seja, ele aconteceu comigo, provavelmente, porque algo ao que eu estive exposto provocou uma alteração no DNA. Esse algo podem ser 500 coisas, que vão desde cigarro, bebida, alimento mal processado, radiação, aí são 500 mil coisas. Perfeito. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o câncer que levou à morte a artista Preta Gil. O nosso entrevistado é o proctologista e cirurgião Dr. Luiz Lobato. Doutor, esse tipo de câncer de intestino vem aumentando? Vem aumentando sim, e com detalhe importante, aumentando entre uma população que não era comumente acometida por esse tumor, que são os adultos mais jovens.
E quando a gente fala adultos mais jovens, qual a idade, assim, que geralmente está atingindo as pessoas? Olha, eu já operei gente de 22 anos com câncer, já operei gente de 36 anos com câncer, mas o que foi feito a partir daí, principalmente em relação aos adultos de meia idade, antigamente a gente começava a prevenção com 50. Certo. Agora a gente tem começado com 45 anos. Perfeito. Isso, claro, se não tiver nenhum sintoma, né? É prevenção. É. É diferente. Prevenção, você não tem que estar sentindo absolutamente nada diferente. Queria falar um pouco sobre a questão da alimentação. É claro que aqui a gente tá trabalhando, acredito eu, no campo da subjetividade, mas a gente percebe que é uma geração que não se alimentam como os nossos avós, como você falou a questão da avó, que enfim, come mais comida industrializada. Você acha que pode ter uma ligação direta? Não, isso não é nem questão que eu acho, não. Tá. Isso é provado. Tem Ok. estudo que mostra claramente que existe uma associação entre alimentos mais processados, aumento da carne vermelha, isso aí realmente existe tudo que mostra isso. A magnitude disso eu não sei, Certo. né? E nem os estudos sabem dizer especificamente, mas que tem uma associação, tem. Então, ou seja, é aquela coisa, né? Mais uma vez eu cito a Preta Gil porque teve essa comoção, uma artista cheia de vida, uma mulher que lutou tanto para viver, inclusive depositou tantos recursos, mas infelizmente morreu por conta desse câncer, que é um câncer evitável. O câncer de intestino é um câncer evitável. Se todo mundo tivesse acesso e conseguisse fazer a colonoscopia no momento ideal, ninguém tinha câncer de intestino, porque todo câncer de intestino, em algum momento, ele foi um pólipo pequenininho que poderia ter sido removido. Perfeito. E tem, vou bater na tecla mais uma vez, a questão dos fatores externos, que é alimentação, cigarro, enfim. A Preta, ela era uma mulher muito à frente no tempo dela em todos os sentidos. E ela fez questão de tirar fotos, inclusive, com uma bolsa. O que é aquela bolsinha? Aquela bolsinha, a bolsa de colostomia, na verdade, ela é o intestino, que foi colocado ali na parede do abdômen, né, na barriga. Aí ele pode ser colocado com vários intuitos. Pode ser uma bolsa permanente, que acontece muitas vezes porque precisou remover o reto e o ânus e a pessoa vai ter uma bolsa permanente. Ou pode ser uma bolsa temporária, que a gente troca às vezes, tira ela depois de uns 3 meses mais ou menos. Então, por exemplo, no caso da Preta, ela iria, se vivesse mais, a bolsa iria acompanhá-la, como isso acontece com outros pacientes também, que fazem essa mesma cirurgia. Eu só conheço o caso dela pelo que eu leio nas reportagens, mas pelo que eu entendo, sim, ela tinha uma colostomia, que era uma colostomia permanente. Então, ela ia viver com aquilo ali, igual eu tenho vários pacientes que têm. É isso que eu queria te perguntar. Como é que é a vida desses pacientes, assim? Porque a gente está de fora, né? A gente imagina uma coisa, a gente não sabe exatamente. Como é que é para esses pacientes? Renato, se a gente for falar de um ponto de vista bem prático, o que a pessoa não vai conseguir fazer mais é dormir de barriga para baixo. Tá. O resto ela consegue fazer tudo. É claro que ter uma bolsa não é uma coisa agradável, ninguém quer ter. Mas, se a coisa for feita da forma correta, a vida é bem perto do normal. E o que é da forma correta? Ela começa antes de fazer a bolsa. Ela começa na marcação do local da barriga onde vai ficar a bolsa. Porque, olha, eu tenho dobra na minha barriga que é diferente da sua, que é diferente dos nossos colegas que estão aqui filmando a gente. Então, é importante que o cirurgião vá lá e olhe, onde que eu vou fazer essa bolsinha? Porque não pode ficar numa dobra, não pode ficar perto de um osso. A pessoa que vai cuidar daquilo ali, ela vai ter que olhar, ela vai ter que ver. A outra coisa que é muito importante, quem vai ter uma bolsa tem que aprender a cuidar dela. Então, esse treinamento começa no pré-operatório, passa para o pós, e nisso o SUS tem uma coisa muito bacana, porque existem serviços especializados em ensinar como que cuida do dispositivo. No hospital universitário, a gente tem um serviço de estomizados que é excelente, e tem enfermeiras especializadas que ensinam isso. Na saúde suplementar, no plano de saúde, quando eu opero alguém, o plano fornece os dispositivos e as empresas que vendem esses dispositivos, elas têm também um serviço de enfermeiras que vão até a casa do paciente, ensinam a pessoa como que troca. E saber cuidar da bolsa é um divisor de água entre ter uma vida plena, igual tem um paciente meu que é um triatleta. Olha isso.
e ter uma vida muito ruim. Então, esse é uma sugestão, um apelo que eu faço para quem conhece alguém que tem uma bolsa. Pede para ele procurar, ou ela procurar, o serviço de estomizado. Se eu não me engano, na saúde aqui do Brasil, de Brasília, fica, acho que no hospital de base, na universidade, que é onde eu sei, também tem um serviço. E conhecer isso faz com que a vida fique 1 milhão de vezes melhor. Perfeito. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, falamos sobre vários aspectos, abordamos vários temas com relação a esse ponto específico, mas não é todo dia que todo mundo tem a oportunidade de ter o Dr. Luiz Lobato ao lado. Eu vou pedir para você dar suas palavras finais aos nossos telespectadores com relação a esse assunto. Obrigado, Renata. Minha palavra final é bem simples. Se você que está ouvindo a gente tem um problema que está crônico, ou seja, que começou e persiste e não tem uma causa muito clara para ele, procura o médico. Do ponto de vista intestinal, comecei com uma diarreia, tem 30 dias, procura o médico. Tenta entender o que é que está acontecendo. Se você fizer isso, a chance de pegar alguma coisa no início é absurdamente maior e o prognóstico, né, o que vai acontecer com você é muito melhor. Muito obrigada, viu? Foi ótima a nossa entrevista. Obrigado, Rê. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.